Agora vamos estudar como é que funciona funções contínuas em produto cartesiano de compacto, tá? Mais especificamente, e algumas propriedades referentes à equicontinuidade. Após estudar isso, a gente vai estar com o que já tem, né, preparado para demonstrar o teorema de Ascoli-Arzelà, tá? Então aqui uma primeira proposição é a seguinte: suponha que a gente tem f definido aqui de k cartesiano m em n, em que a gente tem k compacto e que f é contínua. A gente vai mostrar nessa proposição que quando a gente tem a função contínua aqui no produto cartesiano, em que um dos conjuntos é compacto, então a gente tem uma espécie de continuidade só na coordenada aqui de m, tá? Ou seja, você deixa um elemento uniforme de k fixo e aí você vai ter a continuidade aqui em m, tá? Então funciona assim, ó. Então, dado epsilon maior do que zero, existe um delta positivo, tal que se você tem A pertencente a M e distância de x até A menor do que delta, isso aqui para x em M também, tá? Então, aí o que eu falei, né? Você vai olhar a distância entre f de t x e f de t a, ou seja, como eu falei, você deixa um elemento uniforme aqui em k, um elementozinho parado, e essa distância aí vai ser menor do que epsilon. Então é como se fosse a continuidade aqui só na coordenada referente aos elementos de m, né? E isso, ó, para qualquer t que você pega em k, tá? Então, como é que demonstra aí essa proposição? É bem simples, tá? Considere esse conjunto aqui, seja V esse subconjunto aqui do cartesiano, tá? Seja G, V, né, o conjunto dos tx, aqui em K cartesiano M, tal que a distância de f de tx até f de ta, isso aqui é menor do que epsilon. Então o que é que a gente sabe sobre V? Devido à continuidade, nós sabemos que V é aberto, e também nós sabemos que o produto cartesiano K, cartesiano A, isso aí está contido dentro de V. Então vamos fazer uma figurinha para entender como é isso aí, ó. Você tem aqui, digamos que bem aqui você tem K e aqui você tem M. Aí você tem o elemento A aqui em M e bem aqui você tem essa faixa aqui na vertical, que essa faixa é exatamente K cartesiano A. Aí, K cartesiano A é aqui um subconjunto de V, né? V é exatamente o conjunto, a pré-imagem, né, desses pontos aqui de distância inferior a epsilon. Qual é o objetivo aí, tá? O objetivo é o seguinte: a gente precisa achar um abertozinho aqui que contém A em M e tal que quando você faz o cartesiano desse aberto por K ainda esteja dentro de V, né? Então a ideia é achar um U aberto aqui dentro de M, né? De modo que quando você faz, esse aqui seria exatamente, ó, K cartesiano U, que isso aí ainda esteja dentro de V. Tá? Então nós queremos ver isso, ó. A gente tem aqui, ó, K cartesiano A. Eu quero mostrar que isso aí está dentro de K cartesiano U, que vai estar dentro de V. O objetivo é achar esse aberto. Aí eu vou explicar aqui só com um desenhozinho mesmo como é que você conclui que vai existir esse abertozinho aqui U em torno de A em M, né, de modo a poder construir esse conjunto aqui que eu estou demarcando de azul, né? É o seguinte, a gente usa que K cartesiano A ele é compacto, exatamente porque é só uma translação, né, de K, portanto continua compacto. E aí a gente sabe que para qualquer elemento que a gente pega aqui fora de V,
no produto cartesiano, a gente sabe que a distância entre esse Z e esse compacto aqui é atingida, né? Exatamente porque seria a distância entre um fechado e um compacto, né? A gente sabe que é um resultado de análise, né? Que a distância entre um subconjunto compacto e um fechado é atingida. Mas aí, quando você olha para esse conjunto aqui, ó, esse conjunto aí ele é um fechado, né? Se ele é fechado, né, exatamente porque V é aberto, seria o complementar aqui no produto cartesiano, então é realizada, né, a distância entre esse M cartesiano K menos V e aqui K. É realizada a distância, né? Ou seja, a gente pode dizer que a distância... Então a gente pode dizer que a distância aqui entre K e M cartesiano K menos V, isso é um R positivo, né? Então isso significa que se um elemento aqui ele é tal que a distância entre xt e at isso é menor do que r, significa que esse xt ele está interno aqui dentro de V, né? E aí, como T aqui pode ser uniforme em K, então a gente conclui que essencialmente a distância entre x e a é que é menor do que r, né? Que aqui é como se fosse o seguinte, ó, xt e bem aqui at. Eles estão na mesma altura, né? Então, essencialmente, você olha para a projeção. A distância entre x e a é que é menor do que r. Então, a gente pode considerar esse U exatamente como sendo a bola de centro em A e raio R. Então, é possível construir esse U. Esse U é exatamente essa bolinha. E quando você tem x aqui em U, então você está dentro de V, né? Aqui por essa inclusão. Então, significa que os elementos Tx com T em K e X aqui em U fazem a distância f de Tx até f de Ta menor do que ε. Então, o delta aqui da proposição, esse delta vai ser exatamente o R que a gente construiu para a vizinhança U, tá? Em que essa distância menor do que R implica que essa distância aqui é menor do que ε. E aí está concluído, tá? A segunda proposição já é falando agora de uma propriedade da equicontinuidade, que é a seguinte, ó. Se Fn é uma sequência equicontínua e Fn converge simplesmente, digamos aqui que Fn, ó, seja de M em N, tá? Então, Fn converge uniformemente em cada parte compacta de M, tá? Então, só relembrando, né? Dizer que a sequência é equicontínua é dizer que o conjunto, né, de aplicações F1, Fn e assim vai, ele é um conjunto equicontínuo, tá? E quando eu falo equicontínuo, significa que é equicontínuo em cada ponto, tá? Então aqui vamos demonstrar esse resultado aí. Primeiro vamos relembrar o que é que significa a convergência simples, né? Fn converge para F simplesmente, né? Se dado ε maior do que zero, existe o n0 pertencente aos naturais, tá? Esse n0 aí ele pode depender de x, tal que n maior do que n0 implica que a distância entre Fn de x e f de x, isso aí fica menor do que ε. Eu gostaria de conseguir, para ter a convergência uniforme em cada parte compacta, eu gostaria de conseguir um n0 que não dependesse de x, tá? Um n0 aí que não tivesse relação com o x, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai observar a convergência numa parte compacta. Então, ó, seja K contido em M compacto. Então, como o K ele é compacto,
ele é totalmente limitado, né? Então a gente pode... Agora, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou usar a equicontinuidade de cada fn para conseguir um delta universal que me vai fornecer um raio de uma cobertura que eu vou fazer de K, porque K é totalmente limitado, uma vez que é compacto. Então aqui, ó, pela equicontinuidade da sequência Fn para o epsilon acima, existe delta, tal que se distância de x até um afixo, né? Isso aqui é menor do que delta, implica que a distância entre Fn de x e Fn de A, isso aqui é menor do que epsilon, tá? Talvez a gente tenha que colocar um epsilon sobre 3 depois, a gente tá arrumando no finalzinho, tá? Vamos fazendo normal assim. Aí beleza, esse delta universal aqui, isso para todo n, tá? Porque não é para sequência, então é para todo n natural. Esse delta universal vai me fornecer um raio para uma cobertura finita aqui de K. Então, como K é totalmente limitado, a gente tem que K está contido numa união finita de bolinhas de centros em alguns xis, tá? E raio exatamente esse delta, tá? Porque dado qualquer raio, eu consigo colocar K dentro de uma união finita de bolas desse raio. Então aqui com I desde 1 até, não sei, até J, por exemplo. Em particular, se X pertence a K, então significa que X pertence a alguma dessas bolinhas, né? Então X pertence à bola de centro XI e raio delta para algum I, que pode ser desde 1 até J. Então isso significa, devido à equicontinuidade aqui de cima, isso vai significar que a distância entre Fn de x e Fn de xi, isso aí fica menor do que epsilon para qualquer n natural, tá? Pronto, e agora o que é que a gente quer fazer? A gente quer mostrar que a convergência é uniforme nessa parte compacta. Então, a gente vai analisar a distância entre Fn de x e f de x quando você pega x nessa parte compacta. Tá? Parte compacta aqui de M, né? Aí, a jogada aqui é usar desigualdade triangular. Você limita isso pela distância entre Fn de x, Fn de xi, tá? Mais a distância entre Fn de xi até f de xi, mais a distância entre f de xi e f de x. Então aí vamos tentar chegar nisso aí pequeno, né? Menor do que 3 epsilon, né? Porque eu não coloquei epsilon sobre 3, então vai dar 3 epsilon, mas é a mesma coisa, né? Então o que é que a gente já tem, ó? A gente tem o primeiro. O primeiro aqui é da equicontinuidade, tá? Então o primeiro é menor do que epsilon, não tem bronca não. É equicontinuidade, é exatamente isso aqui, ó. Tá? Aí esse aqui, né? Como é que a gente limita esse aqui? Esse aqui é o que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Porque quando você tem x aqui dentro de K, implica necessariamente que ele está dentro de alguma bolinha da cobertura. Bola de centro xi e raio delta. Tá? E aí a gente vai usar a convergência simples. Tá? A convergência simples, ele diz ó, que para o epsilon dado, existe um n0 natural, tal que quando n é maior que n0, a distância para o x fixo, né, entre Fn e F, é menor do que epsilon. A questão é que esse n0 aqui ele depende de x. E para isso aqui funcionar, a sorte da gente é que a gente está com uma quantidade finita de bolinhas de centro xi e raio delta, porque senão não seria possível fazer isso, tá? Porque ó, para essa quantidade de i's, aqui vai desde 1 até j. Então é só você pegar para funcionar para cada i, essa convergência aqui menor do que epsilon, é só você pegar um n0 como sendo o máximo
aqui entre n0 de x1, n0 para o x2 e aqui n0 referente ao xj, tá? Em que você vai trocando aqui esse x da convergência simples pelos xis. E aí esses n0s aqui vão ser n0 do xis, mas isso é uma quantidade finita de n0s, né? Então você limita aqui, você escolhe um n0 como sendo o máximo de todos eles. Então significa que sempre que n for maior do que n0, isso aqui, esse segundo termo, ele fica menor do que epsilon, tá? E o terceiro? O terceiro também é menor do que epsilon. Por quê? Porque na verdade você tem que a sequência f1, fn e assim vai é equicontínua, né? Mas você pode incluir f dentro dessa sequência. O conjunto incluindo f é um conjunto equicontínuo. Exatamente você pegando essa definição aqui e mandando n tender para infinito, tá? Então você teria que a distância entre f de x e f de a seria menor do que epsilon. Então nessa daqui de baixo, você teria a distância de f de x até f de xi menor do que epsilon. Então aqui é usando também equicontinuidade. E aí acaba o teorema, tá? Isso aqui fica menor do que 3 epsilon. Aí se você gostar das coisas bonitinhas, né? Você quisesse um epsilon aqui no final, era só você trocar essas coisas aqui por epsilon sobre 3, que aí ia funcionar direitinho, tá? Mas dá no mesmo. Uma proposição 3 é que seja fn de m em n uma sequência equicontínua, tal que para todo x em m, o fecho do conjunto fn de x, tal que n é natural, é completo em n. Se a sequência fn converge simplesmente num subconjunto denso D contido em M, então essa sequência fn tem o mesmo resultado que a proposição anterior. Fn ela converge uniformemente em cada parte compacta de M, tá? E aí, como é que prova essa proposição, né? Ela tem esse enunciado um pouco assustador, mas a prova é simplesmente ver que se ela converge simplesmente num conjunto denso, então ela converge no próprio conjunto M, tá? Então, a demonstração é só provar essa afirmação aqui. É que Fn converge simplesmente em M, tá? E aí, se você verificar isso, é só usar a proposição anterior e sai imediatamente, tá? Mas o que é que significa verificar que Fn converge simplesmente em M? Seria verificar que, dado um x em M, você teria que olhar se para todo epsilon positivo existiria n0 natural, tal que quando n é maior do que esse n0 aí depende de x, então significaria que a distância entre fn de x e f de x, né, que seria a função limite, menor do que epsilon, né? Aqui a gente está supondo que fn converge para f, simplesmente. Mas aí, veja que isso aí é equivalente a olhar a sequência de pontos fn de x, se ela é convergente para alguma coisa, né? Aí você usa a hipótese de que esse conjunto tem fecho completo. Porque esse conjunto tendo fecho completo, ao invés de você ir atrás aqui do elemento de convergência, basta você mostrar, na verdade, que a sequência fn de x é de Cauchy, né? Porque se essa sequência aqui for de Cauchy, devido a esse fecho ser completo, então significa que essa sequência de Cauchy, como está no espaço métrico de fecho completo, ela é convergente, né? Então, ó, o resumo da prova é só fazer isso aqui. Verifica que fn de x é de Cauchy. Aí você analisa aqui, ó, distância entre fn de x
e Fm de x. Aí fazendo só o esqueleto do que a gente tem que fazer, né? A gente tem um conjunto denso, né? Suponha que D é aquele conjunto denso no qual a gente tem a convergência simples, né? Digamos que esse conjunto aí é x1, x2 e assim vai. Então, a gente compara essa primeira distância com a distância entre Fn de algum xi adequado, tá? A gente vê já qual é, mais a distância entre Fn de xi e Fm de xi, mais a distância entre Fm de xi e Fm de x, tá? Então, o que é que a gente tem por hipótese? A gente tem convergência, a gente tem equicontinuidade, né? Isso para todo x de m, e a gente tem convergência simples. Bem aqui, ó, como o elemento xi é um elemento do conjunto denso e a gente tem convergência simples, claro que como a sequência Fn do xi vai ser convergente, então ela é de Cauchy. Então aqui, ó, esse do meio aqui nem precisa se preocupar. Isso aqui vai ser menor do que epsilon por convergência simples no conjunto denso, tá? Porque ó, é um dos elementos do conjunto denso em que você tem convergência simples. Então essa distância aqui significa que você está tentando olhar se essa sequência é de Cauchy, mas de fato como ela é convergente, então é de Cauchy. Então significa que isso é pequeno, menor do que epsilon. Já nesses dois aqui, você vai ter que olhar para a equicontinuidade. E aí como é que você pode fazer, né? Você pode fazer assim. Como você pegou esse x aqui qualquer em m, então, por densidade, vai existir algum xi em D, tal que a distância entre x e xi é menor do que o que você quiser colocar, tá? Então, você já tem essa liberdade aqui. Então, por equicontinuidade, ó, preste atenção que vai funcionar ao mesmo tempo para esse n e para esse m, tá? Porque equicontinuidade é para todos os elementos da família. Então, por equicontinuidade, dado o epsilon maior do que zero, esse mesmo epsilon aqui que você pegou da convergência simples, tá? Existe um delta universal, delta maior do que zero, tal que se a distância entre x e y, né, é menor do que delta, então distância entre Fm de x e Fm de y, isso aqui é menor do que epsilon para todo m natural, tá? Então por isso que eu disse, ó, vai englobar já essas duas coisas aqui menor do que epsilon, quando você conseguir. E aí, onde eu disse a vocês aqui, ó, devido à densidade, você pode escolher um xi de modo que fique perto do teu x escolhido o tão próximo quanto você queira, você escolhe isso aqui, ó, exatamente menor do que delta. Quando você escolhe isso menor do que delta, então essa definição aqui se torna, ó, Fm de x e aqui Fm de xi, para qualquer m natural, menor do que epsilon. Então isso já diz, ó, que esse termo vai ser menor do que epsilon e esse termo menor do que epsilon. Em resumo, isso tudo aqui é menor do que 3 epsilon, tá? Se você quiser consertar, deixar o final igual a epsilon, você troca as coisas por epsilon sobre 3. E aí é verdade o teorema, porque a gente está mostrando, ó, que é de Cauchy. Então é verdade a proposição. Então beleza, com tudo isso aí, toda essa bagagem de resultados, a gente agora é capaz de mostrar o teorema de Ascoli-Arzelà.